E depois, na China, vamos trazer um chinês para nos ajudar a controlar. Isso contribui muito para a desconfiança. Que a Janja, entre outras coisas, disse que o algoritmo favorece a direita. Exato. Isso era um problema. Ou seja, está na cabeça, está em algum ponto, está inclusive na intenção. Agora, Por que agora surgiu o tema da infância? Porque eles perceberam, e pode ser real, tem mérito na questão da infância, dos crimes da infância. Mas eles já defendiam a regulação das redes muito antes de falarem da coisa da infância. A Daniela Lima e a militância da Globo News está feliz da vida com a regulação das redes sociais e trouxe uma matéria muito importante na qual o ministro Nunes Marques saiu em discussão aí, né? Saiu faísca com os ministros que são a favor da regulação das redes sociais e Nunes Marques citou que as sanções dos Estados Unidos podem vir mais rápido do que imaginamos e Gilmar Mendes não gostou nada disso. Vamos analisar aqui neste recorte que eu trouxe da militância da Globo News. Trago para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando o ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento e fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem 2 personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido
é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, está há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação. E eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez, da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. E enquanto a militância da Globo News aí tá soltando foguetes com a regulação das redes sociais, o jornalista Gabeira fez uma análise perfeita em plena Globo News. Falou aí que a resistência é muito maior, né? Não é só o bolsonarismo, mas sim a resistência é muito maior contra a regulação das redes sociais no Congresso. Eu tenho tentado explicar por que o Congresso é tão resistente, né? É claro que o bolsonarismo tem um peso, mas eu acredito que a resistência é mais ampla que o bolsonarismo no Congresso, entende? E eu creio também que toda a resistência não é, por exemplo, a respeito de você controlar essas questões dizendo que relativas à infância ou relativas à juventude. Toda a resistência em que é controlar a dúvida se você vai ter o governo te pegando por aí, se a oposição não vai ser censurada. Por isso que eu sempre digo, apesar deles não terem tido a intenção disso, o Lula e a primeira-dama contribuíram muito com essa desconfiança ultimamente. A primeira-dama, quando numa reunião que teve no Rio de Janeiro, falou assim, o Alexandre de Moraes ele é o nosso parceiro na luta contra a fake news. Deu a impressão de que a luta contra a fake news era uma parceria do Alexandre de Moraes e da presidência da República e do governo. E depois, na China, aquele episódio, vamos trazer um chinês para nos ajudar a controlar. Então, isso, embora eles não tenham tido a intenção, isso contribui muito para a desconfiança. Gabeira, naquela conversa com o chinês, está reportado que a Janja, entre outras coisas, disse que o algoritmo favorece a direita. Exato. Isso era um problema. Ou seja, está na cabeça, está em algum ponto, está inclusive na intenção. Agora, Por que agora surgiu o tema da infância? Porque eles perceberam, e pode ser real, tem mérito na questão da infância, dos crimes da infância. Mas eles já defendiam a regulação das redes muito antes de falarem da coisa da infância. Então, o nome da lei é fake news. Exato, era outra. Agora, é muito complexa essa decisão. O Supremo não foi cabal na decisão, né? Não. No geral, é isso. Tem responsabilidade das plataformas. Como que se cobra a responsabilidade da plataforma? Não está claro. Cada um votou de um jeito. Eles vão ter que fazer um denominador comum. Também, entende? Vai ser através da justiça. Volta para eles próprios, né? Mas tudo bem. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Lamu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros
para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. E o Google se manifestou sobre a regulação das redes sociais. Vejam nessa matéria aqui do Metrópolis. Google se manifesta após STF apertar regulação das redes sociais. A empresa de tecnologia apontou que mudanças na aplicação da legislação podem impactar a liberdade de expressão. Também, como falou o jornalista Gabeira aí, a oposição ao governo pode ser censurada com a aprovação da regulação das redes sociais. Quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante sobre este assunto. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, que ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.